Está começando mais um episódio do FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E o episódio de hoje a gente vai responder uma das perguntas que todo mundo vem perguntando todos os dias, manda mensagem no Instagram, todos os novos colegas médicos, que inclusive para mim, para o Hélio, para o Paulo, acho que todo mundo que trabalha com transplante capilar deve receber estudantes de medicina ou os colegas que estão começando na área querem saber sobre como começar, qual foi o caminho percorrido. E a gente até já fez um episódio falando bastante sobre isso, eu, Hélio e Paulo, que é o episódio número 3. Se você não viu, clica no link que a gente vai deixar aqui na descrição ou aqui em cima na tela. Mas vou apresentar para vocês a nova geração do FUI. São colegas que já são referências nas suas respectivas localidades e que estão despontando aí no Brasil, né, como referência em transplante capilar. Para a gente é uma honra estar aqui com o Dr. Felipe Mann, Dr. Fábio Pacheco, lá de Curitiba, São Luís, estão nos opostos aí. Mas São Paulo, Recife, Brasil aqui, ó. Tão distante, mas o propósito é um só, é desempenhar o melhor trabalho possível, né, o transplante capilar como deve ser feito, e para a gente é uma honra dividir a mesa com colegas que têm o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Seja bem-vindo aí. Bem-vindos. Filipão, Fabinho. Isso aí, é um prazer estar aí, muito feliz de participar disso aqui. Gostaria muito que tivesse esse podcast quando a gente começou, né? Exato. Começou muito difícil, a gente já conseguia falar um pouquinho sobre como foi a nossa jornada, né? E aí, Fabinho, como é que foi? É isso. Primeiro, queria agradecer também o convite, né? Imagina. Legal. A gente já tinha falado sobre fazer um podcast e fico feliz agora de estar aqui com vocês. Mas assim, o caminho realmente... Todo mundo, acho que no começo vai passar uma certa dificuldade, mas assim, eu digo que eu fui muito feliz, tive muita sorte no início, né? Parece que Deus foi abençoando, foi colocando os lugares certos, as pessoas certas, no momento certo. E eu acho que foi isso, né? Mas a gente vai contar um pouquinho mais aí como é que foi. Você tem essa demanda também, Fabinho? Você recebe no Instagram aí, pessoal mandando mensagem, perguntando, outros colegas que... às vezes formaram com você e mandam mensagem, qual que é o caminho? Várias, né? Várias, né? Então, eu acho que isso é todo mundo. Na verdade, assim, como acabei que acelerei um pouco o passo, né? Acho que a gente criou já, a gente está num nível alto e a gente começou, né, há pouco tempo, né? Praticamente 2 anos. Então, o pessoal, ele se espelha muito, né? Como que o Fábio conseguiu chegar, né, nesse nível em pouco tempo. Então o pessoal quer realmente saber, colegas mesmo, amigos próximos, né, que querem... São as duas feras aí que estão perfumando tanto aí. É isso. Mas fala, então aproveita que você já está aí e fala pra gente, Fabinho, como foi que você deu o pontapé inicial. O que é que você pensou para começar transplante capilar? E quando você pensou, vou começar transplante capilar, o que é que você fez? Tá. Então, moçada aí que tá vendo e que quer... quer seguir seus passos. Então, assim, treino a medicina por acaso, né? Assim, nunca sonhei de ser médico. Todo mundo nunca tive sonho de ser médico. Na minha escola, acho que 99% dos alunos queriam medicina. Então, acho que foi ali realmente um convívio com aquelas pessoas. Como eu falei, acho que Deus foi colocando as pessoas certas nos lugares certos. Na hora certa. Então, na hora certa. Então, comecei e fiz medicina. Durante o curso de medicina eu queria muito fazer cirurgia plástica, né? Era uma coisa que eu me identificava. Só que eu sempre acho que fui um pouco precoce, né? Achava um pouco longa a trajetória de fazer cirurgia plástica. E mudei um pouco a opinião no finalzinho do curso. Pensei em fazer otorrino, depois fazer plástica facial ali. E quando eu formei, que foi aquela loucura do Covid, né? Surgiu a oportunidade do transplante. Na verdade, eu me incomodava com a calvície. Então, com a sua calvície? Com a minha calvície. Uhum. Então, eu comecei a buscar informações procurando profissionais para fazer em mim, né? Então, eu não sabia. Minha mãe sofre de calvície há muito tempo. Tinha passado já por vários dermatologistas e ela nunca tinha conseguido resolver, assim, de fato, o problema dela. Né? Então, para mim, eu era muito cético ainda, não acreditava que tinha uma solução para a calvície. Né? Eu era médico, mas eu não sabia que era possível
às vezes, entregar um resultado que o transplante capilar hoje entrega. Eu não tinha esse conhecimento. E que o tratamento clínico entrega. E que o tratamento clínico entrega. Então, hoje eu fiz tratamento clínico, né? Entendi que se talvez eu tivesse feito o transplante naquela época, eu estaria fazendo um transplante muito precoce, ia me prejudicar muito lá na frente, né? Ainda mais... Teve uma resposta fenomenal depois... Fiz o tratamento clínico, paciente jovem, respondi muito bem, graças a Deus. E mantenho tá bem aí... pra caramba. Mantenho aí pra... Porque assim, na minha família realmente são calvícies grau 7 mesmo, né? Nem área doadora não tem. Então, é complicado. Na minha família é complicado. E como foi que você começou? Então, fiz alguns cursos, né? Fiz o curso com o Thiago Bianco, comecei a acompanhar alguns médicos, né? No curso, conheci um médico lá, que era residente de plástica, que era o Francisco Segato, né? Um grande amigo meu aí, um abraço. E lá ele já tinha uma clínica que ele já queria fazer lá transplante. Então, eu ia constantemente para Rio Preto, para a gente operar lá, né? Os casos dele, ele me mostrava e tudo. E comecei ali, realmente o Francisco foi o cara que pegou ali na minha mão no início, então eu agradeço muito a ele. E voltei para São Luís. Em São Luís eu, mais uma vez, tive uma grande oportunidade. Dr. Marcos Paulo, né? Figuraça. Gente boa demais. Ele é um cara que a gente tem que trazer logo. Cara de São Luís, já operava, referência agora, né? Foi pra São Paulo. Referência mundial. Referência mundial. A densidade dos cabelos dos meus pacientes eu tenho que deixar igual dele. É o cabelo mais denso do mundo. O cara é o Guinness Book do cara do cabelo mais denso do mundo. É ele. Tem as 250 unidades de figura por centímetro quadrado. Então ele só não pode fazer uma coisa pelo transplante. O pessoal aí, doutor, eu quero igual o seu. Não dá. Impossível. Isso aí eu não consigo, não. Sou bom, mas... Então, assim, ele tinha ido para São Paulo e tinha uma clínica pronta de transplante lá em São Luís que estava parada. Então, eu conversei com ele, né? E ele me deu a oportunidade de trabalhar lá. Então, para mim, foi incrível ter uma estrutura ali já física. Para mim, foi incrível. Coisa de Deus, né? Além disso, ele fez isso muito para me ajudar, sabe? O preço que ele cobrava era muito baixo. Então, assim, comecei a pegar alguns casos muito pequenos, né? No início, cirurgias ali de 2.000 folículos. Eu dividia em 2 dias cirurgias de 2.000 folículos, porque eu sabia que, pra gente não perder a qualidade, né? Eu tava no começo, a gente sempre é um pouco mais lento. Então, eu realmente chegava, às vezes, na clínica, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, fazia marcação, demorava ainda 2 horas fazendo planejamento. Era demorado pra caramba. Sabia nem tirar as fotos. Mas já avisava. Então, tirava do jeito que dava. Mas a proposta final já era qualidade. Já era qualidade. Eu já conhecia o transplante de alto nível, né? Então, quando eu conheci o Thiago Bianco, a cirurgia dele, eu vi ali que ali era... Copiou o modelo, né? Era. Então, assim, hoje acho que muita gente fica até com vergonha. Diz, eu não sei o que fazer. Eu falei, olha, pega alguém que você sabe que opera em alto padrão, faz e copia, aprende com a pessoa, vê como que é o modelo e tenta fazer isso na sua prática. Já é difícil pra caramba muito implementar difícil. Isso. Eu acho assim, cada médico ele tem um jeito de fazer. Todo médico não é verdade absoluta, né? Nenhum faz igual. Perfeito. Né? Todo mundo tem uma técnicazinha ali que muda alguma coisa, um jeito de implantar, um jeito de coletar. Então, assim, eu fui me adaptando e fui criando a minha própria história. Para até mesmo a minha performance, né? Porque se eu tentasse reproduzir o que ele fazia lá, eu não conseguia me adaptar. Então, acho que mais de 100 pacientes aí operados, assim, a gente conseguiu realmente montar um fluxo. O meu método, vamos dizer assim, né? O nosso método. A minha maneira, o meu modo de fazer, é mais ou menos isso. Mas assim, os princípios são os mesmos, os básicos, a gente só tem que realmente fazer as etapas da melhor forma possível, entendendo aí todo o processo. E você, Filipão? Eu queria saber Filipinho. Então, a minha história é um pouquinho parecida com a do Fabinho, né? Ali na pandemia eu também dei uma virada de chave em relação ao que eu queria fazer. Que ano você formou? Eu formei em 2020. Tá. Eu ia fazer cirurgia do aparelho digestivo e aí, conversando com um colega, né, sobre a rotina e tudo mais, acabei virando essa chave, né? E aí naquele período logo pós-pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer um serviço de um cirurgião da minha cidade, né?
E ali eu acompanhei mais de 200 cirurgias com ele ali e aos pouquinhos ele foi me dando certa liberdade na cirurgia e foi aprendendo, né? A história é mais curta que a do Fabinho, né? E aí a gente abriu o serviço lá ano passado. Tá indo super bem. Eu sou um pouquinho mais quietinho nas redes sociais, né? Eu já tô tomando puxão de orelha dos meninos aqui. Eu tomo todo dia. Exato. Mas é o que o Fábio falou, a gente sempre tem que procurar se atualizar, né? Buscar coisas novas. Inclusive, eu acabei de voltar de um fellow fora do país aí. Passei um mês com uma grande cirurgia. Doutora Mary Chambach. Foi a doutora Marie Chambach. Onde é que ela fica? Lá na Guatemala. Hoje é muito diferente da época que a gente começou, né? Hoje está muito mais aberto, o pessoal está muito mais receptivo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de buscar algum cirurgião para acompanhar, como o Maurício falou, né? A gente busca replicar o que é um padrão de qualidade, né? Exato. Mas acho que é sempre bom você saber diversas formas diferentes de operar, né? Não tem um só bom padrão de qualidade. Não tem. Existe uma verdade absoluta. Não existe. E nesse fellow que eu fui fazer, justamente eu buscar uma técnica nova, né? Totalmente diferente do que eu operava. Mas para poder se desenvolver um pouco mais, né? E oferecer coisas diferentes, né? Uma coisa que vocês dois têm em comum, que os dois, muita gente aí que está ouvindo vai falar, pô, mas os dois meninos têm pouco tempo de formado, já tem sua própria clínica, seu próprio instituto. É simples fazer isso? Você acha que você teve sorte? Vocês dois, na verdade, tiveram sorte? Ou você acha que isso é plausível para todo mundo que está começando, ou não? O que vocês acham também que vocês tiveram de diferencial, assim, sabe? Assim, eu sempre quis entregar o melhor resultado e a melhor experiência também para o cliente, né? Acho que quando convive com esse pessoal do alto nível ali, a gente acaba pegando um pouco disso. E foi difícil demais, né, no começo. Você tem que ter um pouco de visão de um empresário mesmo, tá? Desde o início eu queria abrir já um negócio grande, né? Então a gente tem que pensar assim, além. Pensar grande. Não adianta a gente pensar pequeno, porque às vezes acho que a gente não consegue nem às vezes alcançar o que a gente pensa. Então sempre pense além, né? Pense bem mais alto, porque se você chegar ali pelo menos 90%, você já está no alto nível, né? Então, conseguir montar a minha estrutura. Hoje a gente tem o nosso instituto, né? Uma estrutura boa, feita especialmente para o transplante capilar, mas é muito difícil no começo, né? Eu tive que trabalhar bastante, foi um investimento muito alto, né? De trabalho mesmo. O primeiro ano, assim, na verdade, depois que eu formei, eu sempre guardei aquele dinheiro, né? Eu não tinha gastos, os meus gastos sempre foram abaixo do que eu ganhava, muito abaixo do que eu ganhava. Então, eu consegui fazer uma renda, guardar um dinheiro ali. Isso foi proposital. Já tinha um pensamento em investimento, né? Não no transplante capilar. Então, eu fui guardando ali. Quando surgiu a história do transplante, eu vi a necessidade de montar o meu próprio negócio, da minha cara, do meu jeito. Eu já estava meio que preparado. Você tinha bagagem, tinha base. Então, já tinha base, então isso tudo ajudou, né? Então, as oportunidades foram aparecendo e a gente conseguiu montar lá. Mas é bem difícil, assim, em questão de equipe, né? Uma das coisas mais difíceis que eu tive, um problema gigantesco, porque na minha cidade tinha alguns médicos já que operavam, já tinha algumas freelancers, né? Algumas técnicas de enfermagem que auxiliavam alguns médicos lá, mas assim, nenhuma era do jeito que a gente faz, né? Então, eu tive uma certa dificuldade no começo, eu chamava as meninas de São Paulo, né? Então, eram pacientes modelo, né? Os meus primeiros pacientes. Isso tem uma dúvida que muita gente tem. E aí, cobro custo? Ou vou de graça? Eu fazia de graça. Você fazia de graça? Eu pagava, tinha um custo altíssimo, pagava hotel, pagava diária das meninas, chamava, na verdade eu tentei montar minha própria equipe, né? Então chamava as meninas lá para aprender, né? Como se fosse um treinamento, não tinha muita despesa com elas porque elas estavam treinando. Mas as de fora mesmo, eu pagava um mês, né? O hotel, o Airbnb, ficava um mês na minha cidade, a gente pegava ali 10, 15 pacientes para a gente fazer ali junto para a gente chegar nessa técnica hoje que a gente está fazendo, né? Então hoje eu já tenho minha própria equipe. E isso agora é só aprimorar, né? Eu acho que quando a gente tem a nossa própria equipe, tudo muda, né? As nossas cirurgias, elas começam a ter um padrão muito melhor e a gente consegue ir se aperfeiçoando a cada dia mais, né? Perfeito. Acho que essa é a grande dificuldade do transplante capilar, formar equipe, né? Exato. Assim, puxando o gancho do Fabinho,
você teve uma oportunidade muito grande quando você começou, né, de operar no serviço de um colega, né, uma clínica estava pronta, então, às vezes vocês veem a gente falando que tem a própria clínica, vocês não precisam começar com uma clínica, né? Tenta achar lógico, sempre almejando você oferecer a melhor experiência para o seu paciente, montar um serviço de excelência, mas a gente vê muita gente no Instagram que está com uma clínica gigantesca, está com um paciente todo dia, o começo não é bem assim, né? Então, tenta ter uma oportunidade no lugar que você consiga operar, né? Esse começo tem que trabalhar dessa forma, chamar paciente modelo, né? No começo é difícil mesmo, né? Essa demora de formar a equipe, né? É complicado mesmo, mas igual você está falando, assim, tem um ponto em comum que o pessoal está ouvindo, acho importante, não é necessário, então, ter sua própria clínica, ter esse investimento. Porque se fosse assim, todo mundo teria que ter $500 mil, sei lá, para montar uma clínica e sair do zero. Não é tão... Isso não é fundamental. É melhor você já começar operando, performar, ter seu lugar. É que assim, a partir do momento que você monta uma clínica, você não é mais médico, né? Só médico, você é empresário. E aí... E tem o custo fixo, né? Custo fixo. E aí você tem que aprender a ser empresário, né? É aquela história do ovo da galinha, né? Tem gente que acha que precisa ter um consultório, aí depois que abre o consultório descobre que aquilo ali tem custo fixo para manter aquilo ali, funcionário, luz, água, aluguel. Aí vê tá mais pobre do que estava no mês anterior, antes de abrir um negócio que era um sonho e mesmo assim não converteu o paciente, porque na verdade não é esse a trilha, né? O caminho do ouro não é essa. O pessoal gosta de saber os detalhes. E, Felipe, enquanto você estava acompanhando, você acompanhou cerca de 200 cirurgias. A gente sabe que 200 cirurgias não acontecem num curto espaço de tempo. Né? Isso. 200 cirurgias é um bom tempo. Eu acredito que é mais de ano de acompanhamento. 2 anos de acompanhamento. 2 anos de acompanhamento, que eu imaginei, né? E nesse meio tempo você se deslocava entre um cirurgião assistente e um médico generalista que ralava pra caramba. Claro. Fala pro pessoal como é que você fazia isso. O começo da vida de todo médico é plantão, né? Então, como o Fabinho falou, desde que ele se formou, ele foi juntando aquele dinheirinho ali, né? É isso que você fazia. Propósito, isso que eu fazia também, né? E aí eu comecei a trabalhar como médico assistente nessa equipe também, né? Você ganhava por isso? Ganhava por isso, sim. Tá. E você não era um estagiário, né? Você era um médico assistente mesmo, cirúrgico. É isso. Mas assim, acho que um grande ponto a gente falar aqui é assim, foi o que o Fábio falou, hoje a nossa geração é muito, quer as coisas muito precoces, muito rápidas, né? É isso. E você não, só que eu acho que é um pensamento errado, você não pode pensar assim no transplante capilar, né? A primeira coisa que você tem que saber é tricologia, para começar, né? Primeiro você tem que saber quando contraindicar um transplante, né? Então, falar que você dá calma para você operar, isso é muito mole. O porteiro do seu prédio fala isso para você. Qualquer pessoa que está andando na rua fala para você que você está calmo. Agora, saber indicar, saber quando não operar esse paciente, por que ele está tendo essa queda de cabelo. E com sinais de alerta, o paciente está com aquela calvície que a gente fala estranha, perda de padrão, você tem que saber os padrões de calvície. Então, assim, o que a gente vê muito hoje em dia também é a comercialização disso. Né? Vendedoras... deixa eu ver foto. Não, pode operar. Estão invertendo a lógica. Então, mas mesmo assim, a mensagem que fica para nós que, né, estamos recentes aí. A nova geração. Uma geração recente. Geração Z, com o pessoal que vocês têm acompanhado aí nos outros episódios, né? Sim. E aí comparar essa nossa geração, mas que a mensagem que a gente quer passar é a mensagem para não se iludir, não desvirtuar do caminho da excelência, né? Não deixar os olhinhos brilharem com as facilidades, né? A promessa de que todo mundo tem capacidade de operar, que toda cirurgia vai dar certo, né? E restringir, né, todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade a vender um procedimento, né? E muitas vezes que sem ter indicação... Você não vai aprender a fazer transplante capilar em um curso de fim de semana, né? Que é o que o mercado prega hoje, né? É isso. Essa é outra questão. Então, que nem você perguntou, a cirurgia leva tempo, né? Então, 2 anos aí. Desenvolver habilidade. Eu acho que é algo em comum, né? Acho que desde a gente começou... Eu não acho que estou bem. Eu acho que tenho muito a melhorar. Não sei o que é que vocês pensam sobre vocês. Mas... Na verdade, assim, eu acho que a gente tem uma coisa muito em comum. Sim. Nós 4. Coisas, a gente somos pessoas novas, mas a gente se dedica muito, né? Sempre quer melhorar. Sim. Então é por isso que a gente participa dos congressos, por isso que a gente participa dos workshops. Por isso que a gente desenvolveu essa visão. Eu acho que, exatamente. Também. Então foi assim. A primeira ligação nossa foi esse, né? Propósito e foco.
propósito e foco. É isso. Nenhum de nós 4 que está aqui sentado somos desfocados, tem um plano B. O transplante capilar não era a primeira opção, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, assim, a gente já... Não pensamos numa forma de mercantilizar o transplante capilar, muito pelo contrário, a gente quer fazer como manda o figurino e quer transmitir para quem está começando, que mais uma vez é o foco principal, que sigam esse caminho, né? Sigam o caminho a forma mais ética, a forma mais... justa de indicar, saber que ali tem uma pessoa que guarda uma frustração, né, que tem um sonho, né, de voltar alguns anos atrás o que era, e que você tem a capacidade de melhorar a vida dessa pessoa ou acabar de vez com ela, né? O transplante ruim, ele não só traz um mau resultado, como também ele encerra por ali, muitas vezes, a possibilidade de você ter uma nova chance, né, de ter cabelo novamente. Então, essa mensagem que a gente quer passar para quem está começando, que busca a excelência, o foco é na excelência, no conhecimento, no estudo, e que essa curva de aprendizado, a gente teve um episódio com a Letícia Caproni, que é um ET, né? Ela não é uma pessoa normal. Desculpa, Letícia, né? Mas quem já conheceu vai conhecer, sabe que Letícia veio de Marte, né? E ela falando, né, da curva de aprendizado dela, e que ela ela percebe que depois de 2 anos, depois de 3 anos, ela segue avançando, né, em algumas etapas de extração, de pré-incisão. Mas o que é que está avançando? Eu vejo ela fazendo ali, parece um computador, mas ela ainda está melhorando e acha que, né, nos últimos meses houve um avanço. Então, essa curva de aprendizado é longa, né? Não pense que em 30, 40, 50 cirurgias, em 6 meses, você vai virar referência no assunto, que não é assim. É isso. Exato. É isso. Esse é o ponto. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar para o pessoal de casa. É persistência, né? Assim, vocês dois passaram por muita dificuldade. Pessoa, mas 2 meninos prodígios estão aí, sentaram na janelinha. E não foi assim. Não teve ninguém que ganhou nada aqui. Então, isso aí vai ser difícil para todo mundo. Não tem um caminho. São 2 histórias totalmente distintas, são os 2 extremos do Brasil, um no sul, outro lá no norte, nordeste, e é isso. Felipinho, mensagem para o pessoal que está começando, o que é que eles fazem? Foi o que você falou, leve o transplante capilar como um plano A, e não tenha B e C. Né? Então invista na sua carreira, faça curso, compre material de qualidade e seja persistente. Né? Não acredite em tudo que você vê por aí, né? A trajetória não é tão simples e tão fácil assim. Mas, com certeza, se você quiser oferecer um serviço de qualidade, vai ter espaço para você no mercado. Fabinho? Eu acho que é isso. O caminho é realmente a persistência. É difícil, o começo é muito difícil, mas ali persista, faça contato com pessoas que estão acima de você, né, que estão há bastante tempo no mercado, porque assim você vai conseguir encurtar um pouco essa curva de aprendizado. Né? Então, agradeço muito as pessoas que me ajudaram no início, foram essenciais e elas foram um dos principais motivos da gente conseguir estar nesse nível. Então, desculpa, não é isso. É isso? Tá. O certo, ele tem parecido ser um pouco intransigente hoje no transplante capilar, né? Fazer o certo pode lhe levar, né, pode parecer que você está sendo intransigente nesse meio. E aí o que eu diria é que não venda a sua alma ao diabo, não passe por cima, né, daquela promessa lá que você fez, né, e quando você busca pelo caminho certo, a resposta vem. Tá aqui, os meninos estão voando, né? Buscaram o caminho correto, né? Se negaram às grandes facilidades que não é só aparente. De fato mesmo, não tem facilidade alguma. Nenhuma. Né? E talvez... Se vier fácil, vai fácil. A persistência pelo correto, e aí a gente vai esmiuçar, pode ter ficado meio nas entrelinhas, algumas pessoas já entenderam, outras não, mas vocês vão captar bem essa mensagem, vão entender o que é que a gente está dizendo, e depois, de repente, vão até agradecer. Exato. Por essa mensagem aí. Tem muita gente que está vivendo essa fase aí. Muita gente. É isso. Então, obrigado, Maurício, mais uma vez. Eu agradeço a presença. Obrigado, Felipe. Obrigado, agradeço Fábio. Por tudo, pelo apoio, pela amizade aí que a gente tem também. Muito bom ter vocês. Um abraço. Pessoal que está em casa, vamos finalizar aqui. Mais um episódio. Obrigado pela audiência de vocês. Para quem não conhece, segue a gente lá no @fuicast no Instagram. Meu pessoal, @Maurício Reisene. @Edio Acioli. Mas escreve Acioli.
ACCIOLY. @DR Felipe Man, com 2 L's. E Felipe Man, com 2 N's também? Felipe com 2 L's, MANN, mano. E o meu é @DR_Fábio Pacheco. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo. Deus. Obrigado. Beijo pra todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.